Você já imaginou poupar 10 anos de estudo para aprender não apenas uma linha de pensamento teológico, mas tudo o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Então, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho uma oportunidade única que vai mudar a sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Tis, sou formado em teologia e tenho um canal no YouTube chamado Graça e Conhecimento. Porém, antes de tudo, eu quero contar uma pequena história para vocês. Eu vim de uma igreja em que se falava muito que Jesus vai voltar, mas não se ensinava muito sobre esse assunto. Então, depois de muitos anos, me pediram para que eu pudesse montar uma estrutura pedagógica para se ensinar com base bíblica acerca da vinda de Jesus. Então, eu comecei a comprar livros, apostilas, aprender e consumir vídeos, montei toda uma estrutura pedagógica para compartilhar com a igreja. Eu gastei muito tempo, eu investi dinheiro, fiz até uma formação teológica de capacitação que foi muito boa para mim, mas quando eu comecei a ensinar pela primeira vez essa série de estudos de escatologia sobre a vinda de Jesus, o Espírito Santo falou comigo. Ele começou a ministrar no meu coração um sentimento muito profundo durante meses, dizendo o seguinte: pare de ler livros e leia a Bíblia. Para você que sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo, você vai entender o que foi isso. Então, para minha surpresa, quando eu comecei a ler somente a Bíblia, eu comecei a perceber que muito do que eu havia aprendido era, na verdade, interpretações de homens, muitas vezes sinceros, mas que utilizavam passagens bíblicas para sustentar ou defender a sua linha de interpretação. E quando eu passei a ler somente a Bíblia, eu percebi duas coisas. A primeira delas, eu percebi que havia muitos cristãos sinceros, mas com uma interpretação errada. E a segunda coisa que eu percebi é que eu era mais um desses cristãos também sincero, mas que estava ensinando de maneira errada. Como eu sempre tive um coração com temor a Deus em relação à palavra, em relação a ensinar, um coração sempre disposto a mudar, eu sempre tive uma oração perante Deus e faço ela até hoje, que o Senhor me corrija para que eu não ere ou para que eu mude no momento que eu errar. Eu não tenho nenhum problema, irmãos, quanto ao reconhecer, pelo contrário, eu tenho problema em continuar no erro. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, durante anos, o Senhor ele foi desconstruindo, tá? Muitas crenças erradas. E ele foi adicionando novas camadas e cada vez mais profundas de revelação. Porém, esse processo ele demorou anos. E eu preciso confessar para vocês que eu não adquiri todo esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês sozinho. Pelo contrário, além do Espírito Santo guiando os meus estudos, eu tive e tenho irmãos até hoje que foram para mim bons professores durante anos. E é essa referência que eu quero ser para você também. Eu não sei qual o seu nível de conhecimento sobre as profecias bíblicas, mas com certeza nesse conteúdo que eu preparei para vocês, você vai encontrar camadas de revelação que vão desde quem está iniciando até para quem já está avançado, que vão lhe poupar muitos anos de estudo e que vão lhe acrescentar muitos tesouros, muitas camadas profundas de revelação acerca das profecias bíblicas. Sabe, você que tem muitas vezes algum questionamento, alguma dúvida, como as que eu constantemente recebo. Quais são os eventos do tempo do fim? Quando acontecerá o arrebatamento?
quem é a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Os selos já foram abertos, as trombetas já estão tocando ou ainda vão tocar. Como vai ser a grande tribulação? São 7 anos? São 3 anos e meio? Quem são as duas testemunhas, os 144 mil? Como vai ser o milênio? Como serão os novos céus e a nova terra? Quando descerá a Nova Jerusalém? Se você tem algumas dessas dúvidas, eu tenho uma solução para você. Hoje eu quero te ajudar. Você que é sincero, você que ama a palavra de Deus, você que deseja saber mais sobre a vinda de Jesus, você que entende que tem um chamado de Deus para pregar a palavra e para ensinar os outros irmãos, eu quero te ajudar a ler a Bíblia e a compreender o que você lê, a entender os eventos e os assuntos relacionados ao fim dos tempos. Eu quero te apresentar hoje o curso de escatologia revelada, aonde você vai estudar comigo durante um ano tudo sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Mas a minha intenção não é só te apresentar mais uma linha de interpretação. Pelo contrário, é te conduzir por um estudo onde, no final, você vai ter a capacidade de entender, de interpretar por si mesmo a Bíblia e a revelação sobre o fim dos tempos, de não ser enganado e de não cair no erro, mesmo de pessoas sinceras, mas que muitas vezes não compreenderam plenamente a revelação acerca do fim dos tempos. E como vai funcionar esse estudo? Bom, esse é um estudo pago, aonde você vai fazer parte de um grupo, de um curso, aonde você vai ter módulos liberados já quando você adquire o curso, mas você vai ter diversos módulos que eles vão sendo liberados conforme você vai fazendo as suas aulas no decorrer do período de um ano. E para quem é esse estudo? Ele é para quem não sabe nada de escatologia e está começando, é iniciante, mas é também para quem já sabe, mas deseja se aprofundar cada dia mais nas camadas de revelação, sabe? Que deseja encontrar aqueles tesouros que estão escondidos no mais profundo das Escrituras. Ele é para quem lê a Bíblia e muitas vezes não consegue entender e porque não entende desanima e deixa ela de lado. Ele é para você que muitas vezes trabalha, tem família, esposa, filhos e nem sempre tem aquele tempo necessário para mergulhar no estudo e fazer todas as conexões, perceber os links que a palavra de Deus nos deixa, né? Ele é para você que tem uma chamada, um ministério que Deus lhe deu. É para você que já é pastor, que é presbítero, que é mestre. Para você que prega e ensina na igreja ou em uma casa. Ele é para você que tem um chamado e sabe que você foi chamado para despertar a igreja do tempo do fim para se encontrar com o noivo. Sobre o conteúdo, o que você vai aprender nesse curso? Bom, são mais de 24 módulos, inúmeras aulas que você vai receber durante o período de um ano, incluindo PDFs ilustrados, esboços com os principais textos abordados em cada aula, mapas mentais que você vai poder baixar, estudar, compartilhar, ensinar na sua igreja, na sua congregação, no seu grupo familiar, com a sua própria família. Você vai poder estudar a qualquer hora, quando você acorda, quando você está indo para o trabalho, no avião, porque você vai ter todo esse conteúdo disponível numa plataforma com um aplicativo para celular, para tablet, para televisão, onde você também vai ter a opção de baixar e assistir offline. E ao concluir, você ainda vai receber um certificado de conclusão e de formação em escatologia. Então, irmãos, nesse curso
que eu quero apresentar para vocês, nós vamos discutir e nós vamos aprender sobre os seguintes módulos. Então preste atenção na quantidade de módulos e aulas que você vai ter. Nós vamos ter um módulo com introdução à escatologia, um módulo para falar sobre os diferentes interpretações, onde você vai entender sobre métodos de interpretação, escolas de pensamento, interpretações sobre o milênio, sobre o momento do arrebatamento. Você vai ter um módulo de escatologia do Velho Testamento, parte 1, onde a gente vai falar só sobre o livro de Daniel. Vamos falar de tudo que o livro de Daniel tem, e eu digo para vocês uma coisa, você vai encontrar revelações ali que eu não vi ninguém trazer até hoje. Tem coisa muito profunda, surpreendente. A gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, os 1290, 1335 dias. Vamos ter um módulo de escatologia do Velho Testamento, parte 2, onde a gente vai ver a escatologia da Torá, a lei, dos salmos, dos profetas. Vamos ter um módulo de escatologia do Novo Testamento, só para falar da escatologia apresentada por Jesus nos evangelhos. Então aí você vai ver sobre Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e sobre todo o evangelho, não apenas esses capítulos. Você vai ver sobre a destruição do templo no ano 70, o princípio das dores, os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Nós vamos ter um módulo 2, parte 2, para falar sobre a escatologia do Novo Testamento, onde você vai ver a escatologia bíblica de Paulo, das cartas de Paulo e dos demais apóstolos, das demais epístolas. Vamos ter um módulo para lá de especial, onde você vai ver sobre tipologia bíblica, onde a gente vai ver sombras e realidades. E se você não sabe o que é isso, não se preocupa, porque você vai aprender tudo isso no curso, onde a gente vai falar de muita coisa. Só para você ter ideia, algumas delas, por exemplo, a gente vai abordar a figura de Enoque, uma figura do arrebatamento, Isaac e Rebeca, uma figura do encontro da noiva com o noivo. Nós vamos falar sobre a saída do Egito e o último êxodo, onde você vê as pragas do Egito tipificadas no Apocalipse, a travessia do Mar Vermelho falando de arrebatamento, o Monte Sinai apontando para Nova Jerusalém. Vamos falar de Elias, uma figura das duas testemunhas e também do arrebatamento da igreja. Jericó como uma figura das 7 trombetas sendo tocadas. Tem ali muita coisa, irmãos. É João Batista apontando para as duas testemunhas, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Da mesma forma como Jesus foi arrebatado aos céus, você vai ver que ele vai voltar. Então tem muitas figuras tipológicas e tudo isso em apenas um módulo. Outro módulo que a gente vai ter é sobre a igreja e Israel. Então a gente vai falar sobre Israel, igreja e gentios. Vamos falar sobre o tempo dos gentios. Vamos ter um módulo só para falar sobre o princípio das dores. Um módulo que eu sei que você vai se apaixonar, que é só para falar de arrebatamento. E eu vou dizer para vocês, esse módulo tem muito conteúdo, onde a gente vai abordar todos os textos possíveis para falar desse assunto, e eu vou dizer para vocês, tem muita coisa, irmãos. Nós vamos ter um módulo para falar sobre o anticristo, sobre esse personagem que ele é o oposto de Cristo. Vamos ter um módulo só para falar da grande tribulação e assuntos relacionados à grande tribulação, como por exemplo, quem são os santos da grande tribulação? Quem é a besta ou o falso profeta? O que é a marca da besta? Quem são os 10 reis? Quem é a grande Babilônia? O que é o deserto? O que significa dizer que aqueles dias serão abreviados? As duas testemunhas, os 144 mil, a grande multidão de branco. Vamos ter um módulo só para falar do dia do Senhor, onde você vai aprender sobre o ano do Senhor, o dia da vingança, os últimos dias. Um módulo que talvez esse seja o objetivo desse curso, que é para falar só
sobre a vinda de Cristo, ou segundo advento, a segunda vinda de Cristo. Outro módulo para falar sobre a ressurreição dos mortos e a bendita esperança da igreja, onde a gente vai abordar assuntos como o estado intermediário dos mortos, o mundo dos mortos, a primeira ressurreição. Outro módulo para falar do Armagedon, da grande batalha, do lagar da ira de Deus. Um módulo onde você vai aprender sobre o tribunal de Cristo, onde você vai aprender assuntos como galardão e recompensas, juízo dos ímpios, lago de fogo, o fim da besta e do falso profeta. A gente vai ter outro módulo para falar apenas de milênio, então você vai aprender assuntos como reino sacerdotal, como a igreja será feita rei e sacerdotes durante esse período. Vamos abordar também assuntos sobre como, por exemplo, Templo de Ezequiel, as nações, a vida prolongada no milênio, mudança de natureza dos animais, a restauração de todas as coisas. Vamos falar em outro módulo sobre o novos céus e nova terra, onde a gente aborda desde a criação perfeita de Deus até a criação decaída e amaldiçoada, onde a gente vai falar sobre o futuro da criação e a plenitude do cosmos. Vamos falar sobre a descida da Nova Jerusalém, a prisão, a libertação, a rebelião e a destruição de Satanás, Gog e Magog, Satanás sendo lançado no lago de fogo, o juízo final, o tribunal do trono branco, né, onde vai aparecer o ancião de dias. Vamos falar sobre o livro da vida e os demais livros sendo abertos, o destino eterno das almas. Vamos falar sobre o último inimigo a ser destruído, que é a morte, e sobre a eternidade, o estado eterno das almas. Sabe, e quanto vai custar tudo isso? O nosso curso, ele custa hoje R$ 694. Mas calma, eu vou te dar um bônus. Mas antes de falar do bônus financeiro, eu também quero lhe falar sobre um bônus teológico. Além dos 24 módulos, das inúmeras aulas que você vai estar tendo acesso durante esse período de um ano, além dos PDFs ilustrados, dos esboços com os principais textos que estão sendo ocupados, com os mapas mentais que você vai poder estudar, compartilhar, ensinar na sua igreja, na sua congregação, com a sua família ou nos grupos familiares, além do certificado de conclusão, eu preparei para você 5 bônus. 5 bônus. O primeiro deles, você vai ter um módulo especial onde você vai aprender como se preparar para o fim dos tempos. O segundo bônus é um bônus para lá de especial também, onde você vai ter seminários ou vai ser ministrado por convidados especiais. Além de você estar aprendendo comigo, você vai ter convidados especiais que vão estar ministrando assuntos específicos que com certeza são enriquecedores. Tá? O terceiro bônus que eu preparei para vocês, ele é um bônus que eu considero muito especial. Ele é um bônus onde eu quero fornecer, eu quero estar dando para os irmãos, além de lives exclusivas, lives respostas para tirar a dúvida dos irmãos que vão estar sendo combinada aqui no grupo que a gente vai criar, eu quero fazer vídeos respostas e áudios respostas. Para quem conversa comigo, sabe que geralmente eu tenho muita dificuldade de parar o tempo todo para responder por escrito. Então eu gosto de conversar e mandar áudios respostas. Então, um dos módulos vai ser só para responder e fazer vídeos e áudios respostas para as dúvidas dos irmãos. O quarto bônus, ele é fundamental. Isso aqui é importantíssimo. Você vai receber 3 seminários, 3 cursos,
aonde você vai ter 3 chaves. São segredo, eu não vou contar para vocês, isso aqui é só para quem participar desse curso. São 3 chaves para desbloquear a interpretação do livro do Apocalipse. Muitas pessoas que estudam durante anos o livro do Apocalipse permanecem com algumas revelações, algumas janelas, algumas portas de revelação bloqueada e não conseguem chegar a uma compreensão plena porque não compreenderam essas 3 chaves, esses 3 mistérios. Então, no quarto módulo, no quarto bônus que eu quero entregar para vocês, totalmente gratuito nesse curso, você vai ter 3 chaves para desbloquear a revelação do livro do Apocalipse. E o quinto e último bônus, eu diria para vocês assim que ele é fantástico. Eu preparei 2 aulas onde você vai ter, em uma aula, um mapa mental onde você vai aprender um mistério sobre as 7 igrejas. E eu vou dizer para vocês, para quem já estudou comigo, para quem já conheceu um pouquinho, eu vou dizer, você não só vai ter acesso, porque você vai poder baixar também gratuitamente esse mapa, você vai poder utilizar nos seus estudos e nos seus ensinos um mapa sobre o mistério das 7 igrejas. E também numa segunda aula dentro desse último módulo bônus, você vai ter outro mapa com a cronologia de todos os eventos do livro do Apocalipse. E é um mapa completamente novo que eu estou preparando para vocês, um mapa interativo que você vai poder, além de aprender, compartilhar e ensinar outras pessoas. Então você tem aqui 5 módulos bônus incluídos nesse curso que você vai estar recebendo no decorrer desse período. Tudo isso que eu falei, você que está assistindo esse vídeo agora, você vai ter acesso com 50% de desconto, ou seja, pela metade do valor. Você vai pagar apenas R$ 397, ou você ainda pode fazer em até 12 vezes de pouco mais de R$ 39. Para você que já fez uma faculdade, que sabe o custo de cada cadeira, você vai perceber que esse é um pequeno investimento se comparado com tudo que você vai receber nesse curso. E você vai estar estudando comigo durante 1 ano e você ainda vai poder tirar todas as suas dúvidas no nosso grupo. E além de tudo isso, eu ainda vou te dar uma garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode me mandar um e-mail e eu vou devolver todo o valor do curso. Na mesma hora, você vai receber o reembolso, caso você achar que esse curso não foi para você. Por que eu faço isso? Porque eu sei que você jamais vai fazer isso. Eu tenho a certeza de que você vai receber tanto acréscimo, tantas camadas de revelação, que no final você vai me agradecer. Você vai agradecer a Deus por essa oportunidade de aprender, de se capacitar e de se preparar e ajudar outras pessoas a se preparar para o fim dos tempos. Esse curso de escatologia revelada que eu preparei para vocês, ele não é somente mais um curso. Pelo contrário, ele é um estilo de vida. O meu desejo é gerar uma comunidade de estudo escatológico, de irmãos e irmãs que vão despertar o Brasil, que vão despertar as demais nações onde você mora, que vão despertar uma geração e que vão preparar o caminho do Senhor para os últimos dias. Então, isso não é só mais um curso, ele é algo essencial para você que aguarda, para você que anseia a vinda de Jesus. Sabe, agora, esses bônus e esse valor com o desconto especial, ele é para a primeira turma, é para você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei até quando eu consigo manter esse valor. Por quê? Porque a gente tem alguns custos, o custo de produção, o curso com diversos sistemas que são pagos mensalmente, as taxas,
a tributação, e tudo isso toda essa estrutura que a gente oferece para poder entregar o curso para você e fazer com que ele também venha alcançar mais almas, para que mais pessoas venham ter esse conhecimento. Então ele tem um custo. Sabe, talvez você pode dizer, vou deixar para depois. Pode ser que você não encontre mais por esse valor. Então, eu quero que você aproveite essa oportunidade, porque eu tenho a certeza que ela vai mudar a sua vida, vai mudar o seu ministério, vai mudar as vidas que você vai influenciar. Nesse momento, você está recebendo uma condição especial, sabe, uma janela de oportunidade única para uma formação completa em escatologia, que eu ouso dizer, melhor do que você vai aprender em uma faculdade. E eu não tenho compromisso, eu posso dizer, eu não tenho compromisso com nenhuma linha teológica. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Esse curso é muito mais, irmãos, é muito mais que uma mera formação teológica. Ele é uma preparação para o despertamento da igreja, para o fim dos tempos e para a vinda de Jesus. Por isso, eu quero te convidar para você fazer parte desse nosso curso de escatologia revelada. Eu quero encerrar esse vídeo com o seguinte slogan: tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos e sobre a vinda de Cristo já foi revelado na palavra de Deus. Agora você só precisa conhecer essa escatologia revelada.